Já parou para pensar no legado que uma única vida pode deixar? Naqueles atos de bondade que, mesmo pequenos, reverberam por gerações, transformando destinos e inspirando corações? Hoje, vamos mergulhar em uma história bíblica poderosa que nos mostra exatamente isso. A vida de Dorcas, uma mulher cuja bondade era tão palpável que até a morte não conseguiu silenciá-la. Prepare-se para uma jornada emocionante sobre fé, serviço e o impacto eterno das boas obras. No coração da antiga cidade portuária de Jope, vivia uma mulher extraordinária chamada Tabita, ou Dorcas em grego. Ela não era uma rainha ou uma profetisa, mas sua influência era imensa, construída tijolo por tijolo com amor e serviço. Sua história é um farol de inspiração para todos nós que buscamos fazer a diferença no mundo. E se você quer continuar explorando histórias incríveis como essa, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Jope era uma cidade movimentada, cheia de comércio e diversidade, mas também de necessidades e desafios. Em meio a essa realidade, Dorcas se destacava. Ela não esperava que a ajuda viesse de fora. Ela era a ajuda. Sua vida era um testemunho vivo do amor de Deus, manifestado através de suas próprias mãos. O que tornava Dorcas tão especial era seu coração. A Bíblia nos diz que ela era cheia de boas obras e esmolas que fazia. Isso não era um hobby, era um estilo de vida, uma vocação. Ela via a necessidade e agia, sem hesitação, sem esperar nada em troca. Mas quais eram essas boas obras? Dorcas era conhecida por fazer túnicas e vestidos para os necessitados, especialmente para as viúvas. Pense nisso. Em uma sociedade onde as viúvas muitas vezes eram marginalizadas, Dorcas lhes oferecia dignidade, calor e o conforto de uma peça de roupa feita com carinho. Cada ponto era um ato de amor. O impacto de Dorcas na comunidade era imenso. Ela não apenas vestia corpos, ela aquecia almas. As viúvas, os órfãos, os pobres, todos sentiam o toque de sua bondade. Sua presença era uma bênção, um lembrete constante de que o amor ao próximo é a mais poderosa das linguagens. Mas, como a vida é cheia de reviravoltas, uma sombra inesperada caiu sobre Jope. Dorcas adoeceu gravemente. A notícia se espalhou como fogo e o desespero tomou conta da comunidade. Apesar de todas as orações e cuidados, Dorcas faleceu. Aquele coração generoso parou de bater. O luto em Jope foi profundo. As pessoas choravam não apenas por uma amiga, mas por um pilar de apoio que havia sido removido. As viúvas, em particular, sentiam a perda de uma mãe, de uma provedora, de alguém que as via quando ninguém mais via. A cidade estava em choque, mas em meio à tristeza, uma centelha de esperança surgiu. Os discípulos em Jope ouviram que Pedro, um dos apóstolos mais proeminentes, estava em Lida, uma cidade próxima. Sem hesitar, enviaram 2 homens com um pedido urgente. Vem depressa, não te demores. Era um clamor por um milagre, um último recurso desesperado. Pedro, ao receber o chamado, não pensou 2 vezes. Ele sabia que a situação era grave. Rapidamente ele partiu para Jope. Ao chegar, foi imediatamente levado ao cenáculo, onde o corpo de Dorcas jazia. O ambiente estava carregado de tristeza e expectativa, e foi ali, naquele quarto de luto, que Pedro presenciou a prova viva do legado de Dorcas. As viúvas, com lágrimas nos olhos, mostraram-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas havia feito enquanto estava viva. Cada peça era um testemunho silencioso de sua bondade, um grito de que aquela vida não poderia ser esquecida. Diante de tanta dor e evidência de uma vida bem vivida, Pedro agiu. Ele pediu para que todos saíssem do quarto. Então, ele se ajoelhou e orou. Uma oração fervorosa, cheia de fé, clamando ao Deus da vida que interviesse. Era um momento de total dependência e confiança.
Então, Pedro se virou para o corpo e, com autoridade divina, pronunciou as palavras que mudariam tudo. Tabita, levanta-te. E, para a surpresa e alegria de todos, Dorcas abriu os olhos. Ela se sentou. A morte havia sido vencida e a vida restaurada. Que momento inacreditável! Pedro chamou os santos e as viúvas e apresentou-lhes Dorcas viva. O choro se transformou em gritos de alegria, o desespero em exultação. Imagine a cena: abraços, sorrisos, lágrimas de felicidade. O milagre não era apenas a ressurreição, mas a restauração da esperança e da fé naquela comunidade. A notícia do que havia acontecido em Jope não demorou a se espalhar por toda a cidade e além. Um milagre tão grandioso não poderia ser contido. E o resultado? Muitos creram no Senhor. A vida de Dorcas, suas boas obras e sua ressurreição se tornaram um testemunho poderoso do amor e do poder de Deus. A história de Dorcas nos ensina que não precisamos de grandes títulos ou posições para fazer a diferença. Precisamos apenas de um coração disposto a servir. Suas boas obras foram seu verdadeiro legado, tão poderosas que até a morte teve que ceder ao clamor da vida que ela representava. Que tal olharmos para a nossa própria vida? Como podemos ser cheios de boas obras e esmolas, como Dorcas? Não se trata de grandes gestos, mas de pequenos atos de bondade, de um coração que se importa, de mãos que servem. Cada um de nós tem o poder de ser uma Dorcas em nosso tempo e lugar. A vida de Dorcas é um convite para refletirmos. Que tipo de legado estamos construindo? Que obras nossas falarão por nós? Que sua história nos inspire a viver uma vida de serviço, amor e generosidade, sabendo que cada ato de bondade tem um eco eterno. Qual foi a parte da história de Dorcas que mais te tocou? Compartilhe nos comentários abaixo. Queremos muito saber a sua opinião.